importância para o nosso futuro, para a nossa democracia e para a nossa liberdade. Há tempos tenho alertado sobre a força do Partido dos Trabalhadores, sobre a sua capacidade de leitura de cenário, de reinvenção, de mobilização, seu poder de organização e presença em todos os municípios do Brasil, que é onde estão os eleitores. A nova pesquisa Ibope, que a Rede Globo de televisão, através do canal Globo News, acaba de divulgar, aponta uma disparada do petista vermelho Fernando Haddad na corrida presidencial. Em uma semana, segundo o Ibope, Haddad saiu de 8% e já está em 19%. 11 pontos em apenas uma semana. Ele patinou nas pesquisas, enquanto o PT insistia em manter a falácia de Lula candidato. E Haddad ficou às sombras. Assim que a realidade se impôs e Luiz Inácio ficou impossibilitado, reconhecidamente fora, cumprindo apenas a sua pena no cárcere, os petistas concentraram toda a sua atenção no seu candidato real, o poste, porém real, Fernando Haddad, e esta formidável máquina eleitoral passou a trabalhar em seu favor. E em apenas uma semana, um salto fenomenal de 11 pontos, que o coloca em segundo lugar, com 19 pontos, Jair Bolsonaro liderando com 28, com folga. Mas, antes de ser um jogo de números, de quanto é a vantagem de um para o outro, a leitura correta que tem que ser feita desta pesquisa é: não subestimem o PT, não subestimem a esquerda, não subestimem essa gente. Eles têm know-how, eles têm a tecnologia da vitória eleitoral. Venceram as últimas 4 eleições presidenciais. Atenção, eu repito. Venceram as últimas 4 eleições presidenciais. Sabem melhor do que ninguém qual é o caminho das pedras para chegar ao Palácio do Planalto, seja de forma legal ou ilegal. Aliás, e principalmente ilegal, como já há indícios de que isso esteja ocorrendo. Há meses, o ministro Gilmar Mendes, hoje aliado dos petistas de ocasião, segundo o Vadir Damus, alertou que o dinheiro desviado no esquema da Petrobras, no Petrolão, era suficiente para o PT financiar diversas eleições. Nesta semana, o filho do vice-presidente, aliás, o filho do presidente, vice-presidente da Guiné Equatorial, esteve no Brasil portando dezenas de milhares de dólares. Sem justificativa. Ele que foi sim um aliado dos petistas, beneficiário direto de um perdão de dívida do governo brasileiro, que não tem dinheiro para nada, mas estranhamente perdoa a dívida de uma ditadura. Obviamente, havia uma contrapartida. Tudo indica que a contrapartida estava naquela mala. Então, há indícios de que todos os meios serão empregados para levar Fernando Haddad ao Palácio do Planalto, à presidência da República. E que por mais que a candidatura de Jair Bolsonaro tenha todo o apelo popular que tem, que eu a apoie e muitos dos meus amigos a apoiem, que você também a apoie, mas o establishment político e econômico não o apoiará. É essa mesma gente que se esbaldou em grana no governo do PT. E ao se deparar com a viabilidade de Fernando Haddad, tenham certeza, tenham plena certeza, essa gente vai se movimentar para fazer de Fernando Haddad o próximo presidente, para voltar ao PT, para a volta da maracutaia.
Eles pouco se importam com a liberdade, com a democracia, com o país, com a esculhambação que pode vir. Não serão atingidos. São vendidos, são venais. E o PT sabe disso. E jogará o jogo, os comprará novamente. Assim já o fizeram. E isso é que o brasileiro precisa compreender. Não há mais margem para brincar. Não há mais margem para fazer o jogo de marcar posição em busca do candidato ideal. Não existe. O candidato ideal é aquele que pode derrotar o petismo. O candidato ideal é aquele que pode evitar que a maldita estrela retome o poder executivo e possa executar os seus planos malignos e instituir aqui, sim, uma ditadura comunista, porque eles farão. Trocam de nome, chamam de outra coisa, usam outro termo, mas o objetivo final é simplesmente esse. Tal qual na Venezuela. Eles não negam este apoio. Eu repito, sempre que tem um microfone em minha frente. Esses caras querem fazer do Brasil uma Venezuela. Isso não é mais uma teoria. Isto é provado. Isto é declarado. Isto será a consequência caso você, seus vizinhos, seus amigos, seus colegas de trabalho, seus parceiros de negócios, as pessoas que você interage no Facebook, brincarem nesta eleição, não entenderem o que está em jogo e concederem ao Fernando Haddad e ao PT e a todo o establishment corrupto nacional a chance de disputar a eleição no segundo turno. Por isso é importante a mobilização plena, para que Jair Bolsonaro, goste você dele ou não, isso não importa. Ache você ele um grosso ou não, ache você ele burro ou não, não importa. É o único que pode conter o petismo. E tem que ser feito já, no primeiro turno. Não adianta tentar discutir a cor do azulejo, qual deve ser a toalha a pendurar no banheiro, qual deve ser o cheirinho colocado sobre a pia, sobre o lavabo. A sua casa está sendo invadida. Os delinquentes estão ao seu portão, estão tentando entrar na janela, estão tentando destruir o seu carro, a sua propriedade, agredir sua filha, sua mulher, esquartejar seu cachorro. É a isso que você tem que entender. E é contra isso que você tem que lutar. Depois que você tiver expulsado os invasores e a sua situação estiver pacificada, e você tiver com a sua sobrevivência da sua família e da sua liberdade garantida, aí é hora de discutir a cor do azulejo do banheiro, a cor da toalha, o cheirinho que você vai colocar sobre o lavabo, sobre a pia. Agora não. Agora é diferente. A situação é de urgência. É uma conjuntura muito mais ampla. Já coloquei ontem, já expus na live anterior e vou expor quantas vezes for necessário. É a sobrevivência do país que conhecemos, com todos os seus defeitos e suas virtudes, que está em jogo. É a sua liberdade. Essa história de gestão é balela eleitoral. Essa história de gestão é peça para publicidade, é discussão de pormenor. A condução do país, o presidente da República conduz o processo político. Junto ao Congresso, às Forças Armadas. E a hipótese do PT chegar ao segundo turno é a volta do PT ter a condução novamente do processo político. E segundo o Zé Dirceu,
será um momento de plena mobilização popular. Sabe o que significa isso? É só olhar o que fizeram na Venezuela, o campo de testes do petismo. Organização de coletivos violentos, armados. Aqui eles já começaram a organizar coletivos de patrulhamento ideológico. Eles já existem. Eles só não têm armas nas mãos. Mas o vigor para o patrulhamento ideológico já acontece. É um estágio da organização petista. O segundo estágio é partir para a ação de imposição de poder, com o respaldo do poder central, com o respaldo do governo de plantão. Então, se hoje você acha que o Brasil está violento, se hoje você acha que o Brasil é um país que não lhe dá tranquilidade, que você não tem paz para fazer nada, é porque você não conhece o regime petista que virá. É porque você não faz ideia, é porque você não consegue projetar ou não acredita, porque é conveniente não acreditar, especialmente aos covardes. É conveniente acreditar que nada disso ocorrerá aqui, enquanto o processo é deflagrado, enquanto essa gente luta para impor e uns poucos pobres coitados ficam como loucos, tentando ser a contenção, como é o papel que eu estou fazendo aqui. A situação é desesperadora. É um alerta que eu faço aos senhores. Guardem esta transmissão. Guardem essa transmissão. Aqueles que acreditaram no que está sendo dito aqui, terão a certeza de que estavam do lado certo, se o pior acontecer. E aqueles que não acreditaram, que se torturem com esta transmissão para o resto de suas porcas vidas, pois será sim uma porca vida que terá com a volta do PT ao poder. Não temos mais tempo. O que nos resta a fazer é eleger uma bancada que tenha coragem e leitura o suficiente, capacidade para fazer o enfrentamento e eleger também Jair Bolsonaro à presidência da República, para que este país não se torne a Venezuela, a nossa pobre vizinha Venezuela. Este é o meu alerta. E eu peço a vocês toda a reflexão. E que Deus tenha misericórdia desta nação. Boa noite.